A palavra do Senhor nos ensina, no caderno do profeta Isaías. Isaías viveu mais de 700 anos antes de Cristo. E no capítulo de número 41, no verso de número 18, a nação de Israel estava totalmente desolada, terras desérticas, e Deus dá uma palavra através da boca de um profeta chamado Isaías, e a palavra diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão seco em um manancial. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Colocarei junto no ermo o cipreste e o abeto e o pinheiro, para que todos observem, saibam, consideram juntos e compreendam que foi a mão de Yahvé que fez isso. O Santo de Israel o criou. Todos nós temos um projeto, um propósito de Deus em nossas vidas. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus não quer que esse propósito esteja se cumprindo pelas metades. Deus quer que o nosso coração esteja aberto, receptivo, para recebermos as promessas, as palavras, os ensinamentos que Deus tem para cada um de nós. O rei Davi, ele tinha um coração muito conectado ao coração de Deus. As Escrituras dizem que o seu coração, ou que Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, ou seja, o coração de Davi estava afinado com aquilo que Deus pensava. E no Salmo de número 139, Davi diz assim: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu me deito, sabe quando eu me levanto, e o Senhor também sabe exatamente aquilo que está ocupando o nosso coração. O que ocupa o nosso coração define a nossa vida. O que ocupa o seu coração, ou seja, aquilo que está aí dentro de você, vai definir onde você vai chegar. Por isso eu quero te perguntar: onde é que você quer chegar? Porque o que está no seu coração vai definir a sua vida. Onde você se encontra hoje é resultado do seu passado, das suas buscas no passado. Mas você pode mudar radicalmente o rumo da sua história. Eu gostaria que você estivesse definindo, buscando entender o que é que está aí dentro, o que está povoando, habitando o seu coração. Muitos buscam serem seguidos nas redes sociais, a audiência das pessoas. Imagino que daqui a algum tempo isso vai ter passado, não vai valer absolutamente mais nada. Outras vezes buscamos coisas tão superficiais,
Por isso que nós precisamos nos avaliar o que é que nós queremos, o que é que nós buscamos. Mas nós temos a opção de buscarmos as coisas do Senhor Jesus, porque os seus ensinamentos são palavras de vida eterna. O Senhor Jesus, apesar dos ensinamentos do Senhor serem ensinamentos simples, é fácil de você compreender o que é que Deus está falando, o que Ele está ensinando, mas são ensinamentos de vida eterna. São ensinamentos também que vão mudar radicalmente a sua forma de viver aqui, onde nós nos encontramos. Caderno de Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. A palavra diz assim: a boa obra que o Senhor começou em você, Deus está fazendo uma obra. Talvez essa obra seja retirar alguns entulhos, seja retirar algumas palavras que ainda saem da sua boca, mas Deus está fazendo uma obra, e a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Deus vai terminar a boa obra que Ele começou em você. Ele está aperfeiçoando. Quando nós olhamos para os discípulos do Senhor Jesus, quem eram aqueles homens, o que é que eles faziam, por onde eles andavam, certamente eles não tinham muitas coisas, mas eles fizeram uma coisa maravilhosa, porque eles um dia deixaram redes, deixaram seus barcos, deixaram tudo para seguir a Jesus. Isso podemos chamar de convicção profunda. Eles estavam convencidos em seguir o Filho de Deus. Eles tinham a convicção que eles poderiam mudar as suas próprias vidas e mudar também a vida de outras pessoas. Mas alguém só deixa tudo se ele tiver uma convicção do mais profundo do seu coração. E quem nos traz essa convicção é o próprio Espírito Santo. Um dia um homem chamado Saulo, que depois mudou o seu nome para Paulo, ele deixou as suas tradições, ele deixou a sua religião, ele deixou os benefícios que ele tinha como um príncipe no sinédrio, para seguir e servir a Jesus. Isso se chama convicção. O que é que nos impede? O que é que nos segura? O que é que nos prende? Será que nós às vezes não entendemos perfeitamente o que é que o Senhor nos ensina na palavra dele? E nós cantamos e nós clamamos ao Senhor para derramar alegria na nossa vida, para derramar o vinho novo sobre a nossa vida. Mas o vinho novo virá sobre a nossa vida quando os odres forem novos. O odre novo é o seu próprio coração preparado para receber algo da parte de Deus. Recebemos quando temos a disposição, quando temos a aceitação e essa convicção profunda
de que Jesus é o Filho de Deus e que os seus ensinamentos são poderosos. A palavra de Deus nos ensina em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. O próprio apóstolo Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Se eu sei realmente em quem eu tenho crido, eu creio na pessoa de Jesus Cristo, e é por isso que a minha vida é diferente. Por isso que eu posso tornar a minha vida diferente, porque estou ouvindo a palavra de Deus, estou ouvindo os ensinamentos da parte do Senhor. E passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela jamais vai passar. Bom, agora eu vou começar a pregar. Estava só fazendo a introdução. Isaías 41, verso de número 18, fala de uma região desértica, fala de uma terra completamente seca. O profeta estava se referindo ao deserto de Negev, que fica ao extremo do estado de Israel. E esse deserto compreende 60% das terras, imagine, 60% do território de Israel, uma terra completamente ressequida. Eu não sei se você já viu uma terra muito seca. Terra seca significa desolação, onde as plantas não crescem, onde não existe água. Se não tem água, não tem vida. Se não tem água, não tem prosperidade. Se não tem água, pelo contrário, tem morte. E o profeta dá uma palavra. Do ponto de vista humano, poderíamos dizer que é uma completa loucura alguém dizer que um deserto vai florescer, mas Deus diz da palavra dele que aquele deserto haveria de florescer, haveria de correr rios nos ermos. Hoje, parte dessas terras que confrontam com outros países, do lado de lá são terras secas, sem plantação, mas a parte de cá, a parte que recebeu essa palavra, é uma parte que produz muitos alimentos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Existem corações que são como um deserto. Existem corações que estão tristes, corações amargurados, corações sem esperança, sem expectativa, oprimidos pelo maligno. Ontem à noite recebi uma ligação de uma pessoa que me passou uma mensagem e disse nessa mensagem: se o senhor não me respondesse, eu ia tirar a minha própria vida. Mas o senhor me respondeu, é sinal de que Deus ainda me ama. Eu convoquei essa pessoa para vir imediatamente para a igreja. Eu queria vê-lo, conversar com essa pessoa, mas o coração dessa pessoa estava ressequida
E ao receber a palavra de Deus, esse coração já foi totalmente transformado. Jesus é um semeador persistente. Jesus, ele continua lançando a semente da palavra dele sobre as vidas. Alguns não permitem que essa palavra cresça no seu coração, mas ele continua semeando. Alguns não aceitam imediatamente, mas o Senhor continua semeando. E quando nós olhamos e imaginamos que já não tem mais jeito, não tem mais recursos, aí nós chegamos à conclusão do que falamos no domingo passado, que o Senhor chama a existência as coisas que não são como se elas já fossem. Você é um filho de Deus, você pode usar as palavras que saem da sua boca para chamar a existência as coisas que ainda não são como se elas já fossem. Eu quero te dizer que você pode chamar a saúde, que você pode chamar a paz da sua casa, que você pode chamar uma família abençoada. Será que você está ouvindo o que eu estou dizendo? É possível. É possível. Através da palavra de Deus, acontecer algo novo na sua vida. Mas quem recebe essa palavra? Como é que nós aceitamos essa palavra? A primeira coisa, precisamos ter humildade de coração. Marcos capítulo 5, verso 8, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que têm um coração puro. Jesus estava no Sermão do Monte, e Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala dos pobres de espírito, dos que choram, dos humildes. Jesus fala dos misericordiosos. Aliás, Jesus tem uma sequência. Como é que nós deveríamos estar? Ele fala daqueles que têm fome e sede de justiça. E depois Jesus fala daqueles que são puros de coração. Eu quero te dar uma notícia. Será que o seu ouvido está aberto? Quando olhamos para Isaías 41, verso 18, que o Senhor fala que haveria de brotar rios nos ermos. Deus está falando de milagres criativos. Deus está falando de coisas novas. Deus está nos levando a um entendimento, e é exatamente o que Deus quer fazer o tempo todo. E a palavra do Senhor, ela sempre nos ensina. Quando o povo de Israel estava no deserto, aquele povo recebia diariamente o maná. Hoje nós recebemos o maná da palavra de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos leva a um novo nível de entendimento. Eu não sei se você está me ouvindo. Deus quer te levar a um novo nível de entendimento. Se você pegar o Salmo 120 até o Salmo 134, existe um pequeno título sobre o Salmo, diz o Salmo dos degraus. Na porta do templo, os levitas recitavam alguns versículos e subiam um degrau, recitava outro versículo e subia outro degrau. É exatamente os números de degraus. E é exatamente o que Deus quer fazer com você.
Nosso Deus é um Deus que está investindo em nossa vida, investindo através da sua palavra. Deus investe em sua vida porque Ele te ama profundamente. Ele nos acolhe apesar do que fizemos, do que nos aconteceu durante a nossa vida. Nós temos um Deus que nos acolhe, nos ama profundamente. Eu não sei se você está ouvindo, mas você pode ter esse tempo especial e apresentar ao Senhor as suas razões, talvez as tristezas, as angústias que estão no mais profundo do seu coração. Dizer: Senhor, aqui estão, aqui estão. Esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade. E o Senhor haverá de fazer com que rios nascentes possam brotar nesse deserto do seu coração. Eu não sei se você ouviu a minha voz. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Quero apresentar esse homem, essa mulher. Toma em tuas mãos, Pai. Visita nesse dia de hoje e abençoe, liberta, cura, sara as feridas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.